Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim: respondendo me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Este texto está descrevendo uma visão do profeta. Era a quinta visão do profeta Zacarias. O povo estava voltando do cativeiro babilônico quando o profeta Zacarias teve esta visão. O templo ainda estava em ruínas. E já havia cerca de 20 anos que o templo estava em ruínas. E o profeta Zacarias, ele então tem uma visão de um candelabro de ouro, com 7 lâmpadas, com 2 ramos de oliveira, que alimentavam, o candelabro com óleo através dos tubos. Esta é a visão descrita aqui no texto. A explicação ele teve de um anjo. E o anjo explicou essa visão, que o candelabro representava o povo de Deus. As oliveiras eram os 2 ungidos de Deus. O Josué, que era o governador, e Zorobabel, Josué, que era o sacerdote, e Zorobabel, que era o governador. Então, a fonte de óleo representava o Espírito Santo de Deus. Então, eu achei interessante esta visão, porque ela retrata também os nossos dias. E eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito disso. Isso mostra que a reconstrução do templo não seria realizado por força ou poder humano. As coisas de Deus, elas não são, apesar de serem feitas pelos homens, a realização ela vem de Deus. E por isso que o tema dessa mensagem é: quem dirige a obra de Deus é o próprio Deus. Apesar de eu ser escolhido de Deus para estar aqui cuidando de vocês, quem deve me direcionar é o próprio Deus. E nós precisamos, hoje estamos vivendo um tempo de carência de homens de Deus dirigido por Deus. Os homens de Deus têm seus próprios caminhos hoje. E está difícil. Então, esta reconstrução, essa visão do profeta, ela retrata muito bem os nossos dias. A mensagem do profeta para o povo é uma mensagem de esperança. Por quê? Porque Deus se fazia presente naquela situação. O candelabro e as 2 oliveiras simbolizavam a presença de Deus e o poder de Deus. Isso significa que o povo não tinha motivos para desfalecer ou desistir. Deus presente, o povo pode se alegrar mesmo na dificuldade. A obra de Deus nunca será feita por força. O texto diz nem por força e nem por violência. E aqui a obra de Deus era a reconstrução do templo, porque o templo era o lugar de adoração. Sem o templo, o povo não tinha lugar de adoração e nem para sacrificar a Deus. Então, aqui o templo simbolizava a obra de Deus. Então, a obra de Deus nunca será feita por força. O templo não seria reconstruído por influência do sumo sacerdote Josué, nem pela influência do governador Zorobabel. Apesar da obra de Deus ser realizada pelos homens, a obra de Deus, ela não é feita pela influência humana, mas pelo poder de Deus. Tudo o que é feito na obra de Deus tem a mão de Deus. O povo aqui estava cativo, foi cativo para a Babilônia, mas eles reconheceram que era para os seus próprios pecados, então tinha a mão de Deus. Agora eles estavam voltando, estava sendo reconstruída o templo de adoração, tinha a mão de Deus. Tudo o que acontece na obra de Deus tem a mão de Deus.
É por isso que os homens não podem pensar que têm participação naquilo que somente Deus faz. Apesar de eu ser instrumento de Deus aqui na igreja, eu não posso achar que eu faço o que eu quero. Eu devo seguir a direção que Deus tem me dado ao longo dos anos. E nós hoje estamos vivendo uma crise de identidade. As coisas estão meio confusas, porque muitas pessoas elas confundem a obra de Deus. Então, e por que nós estamos vivendo essa crise de identidade, de líderes que sobem para a cabeça, de pastores que perderam a visão, de pastores que não lideram mais o povo de Deus, assim como lá em Ezequiel, apacentam-se a si mesmo. E ontem até eu lembrei com os jovens sobre aquela música da Aimee. Ela cantava mais ou menos isso. E houve muita polêmica, mas quero que eu fale para vocês, é uma verdade. Então, hoje nós estamos vivendo uma crise de identidade. Os pastores já não sabem mais liderar o povo de Deus. Eles pensam em si mesmo. E conforme João capítulo 10 mostra que o pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Quem não faz assim é mercenário. Então nós estamos hoje vivendo uma crise de identidade, porque temos muitos mercenários liderando o povo de Deus. E Deus me livre de eu me encaixar nesses mercenários. Nós precisamos ter uma visão clara a respeito da obra de Deus, porque quem dirige a obra de Deus é o próprio Deus. Eu não posso pensar que faço o que eu quero. E por que estamos vivendo a crise de identidade? Porque os homens de Deus estão se corrompendo. Estão buscando fama, engajamento e glória. Quando alguém realiza algo importante na obra de Deus, a honra e a glória devem ser dadas somente a Deus. Apesar de Josué e Zorobabel ter sido usados por Deus, a reconstrução foi obra de Deus. É isso que tem impedido de vermos o crescimento da obra de Deus como deveria ser. Os homens estão ficando com aquilo que não lhe pertence. Honra e glória é somente para Deus. Isso não pertence a nós. Então, no nosso tempo, estamos vivendo essa crise de identidade. Essa confusão, onde as pessoas estão retendo para si o que é só de Deus, que é honra e glória. É por isso que estamos vendo muita decadência na obra de Deus. A obra de Deus também, ela não é feita por violência. E ainda hoje vemos pessoas como Pedro. Pedro, quando foram prender Jesus, ele arrancou da sua espada e cortou a orelha direita de Malco. E Jesus, ele repreendeu Pedro, dizendo, guarda a sua espada, e consertou o erro que Pedro havia feito. Apesar de Pedro mostrar um grande empenho em defender a obra de Deus, não era do jeito de Pedro que se defendia a obra. A obra de Deus também é defendida pelo próprio Deus. E tem muitas pessoas e muitos líderes se arriscando nisso. A obra de Deus é defendida pelo próprio Deus, porque a obra é dele. Nós somos seus obreiros. Nós não somos superstar de Deus, não. Nós somos servos. Então, não é por violência que se faz a obra de Deus. Muitas pessoas hoje, muitos líderes estão querendo aumentar as suas tendas, disseminando medo. E nós não podemos disseminar medo nas pessoas. As pessoas devem servir a Deus por amá-lo, e não porque tem medo de mim. E tem muitas pessoas que se acham e se colocam numa posição quase que intocável. E muitas pessoas estão violentando a obra de Deus,
se colocando numa posição que não é deles. Há muitos meios em que o pastor, ele não entra pela porta principal. As pessoas não têm acesso para cumprimentá-lo. Isso é violentar a obra de Deus. Há muitos pastores que se colocam num lugar especial, com uma poltrona especial. Isso é violentar a obra de Deus. Se coloca como superstar. E eu sempre falei e sempre irei falar, eu sou mais um aqui entre vocês. Eu, pastor Gedide, pastora Margarete, toda a liderança, nós somos mais um. E eu sempre digo que o pastor, em 90% do tempo, ele é só mais um. O pastor, ele vai fazer a diferença na hora que alguém precisa dele. É por isso que nós não podemos nos colocar numa posição de superstar, numa posição acima de alguém. Não, nós somos iguais a todos vocês. Eu não sou mais do que nenhum de vocês, eu sou igual a todos vocês, porque no reino eu sou mais um servo. Então, estão violentando a obra de Deus quando colocam-se em posições para intimidar. Eu sou ungidão. Cuidado comigo, senão joga uma maldição nos seis. E ai de vocês, não toquem no ungido. Cheio de coisas para se autopromover, e não é assim. O reino de Deus, ele é liderado por servos. O maior seja o que sirva. O maior seja o que sirva. Esse é o reino de Deus. E nós estamos brigando hoje para chegar numa posição de liderança, para querer ser mais do que os outros. Está errado. Está errado. Não é assim. Nunca foi e nunca será. No reino de Deus, o Paulo, ele diz algo impressionante ali, em 1 Coríntios, no 11, capítulo 11. Ele diz assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não diz assim, cuidado comigo, que eu vou te amaldiçoar. Ele não diz isso. Ele diz, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado para não violentar ou não fazer violência no reino de Deus. Porque no reino de Deus só há um Senhor. E nós precisamos temê-lo pelo amor que temos a Ele. E não porque tem alguém nos intimidando. Intimidamos as pessoas quando nos colocamos como os mais ungidos. Por outro lado, tiramos o temor quando não falamos que o amor de Deus exige renúncias. Que Deus não tolera pecado. Deus nos usa, mas a glória é dele. Então, por um lado, nós intimidamos, por outro lado, nós não levamos as pessoas a praticar verdadeiramente aquilo que Deus quer que pratiquemos. Então, nós não podemos ir nem para um lado e nem para o outro. Nós devemos seguir o que está escrito. Intimidamos quando falamos mais de punição do que da graça de Deus. Por outro lado, tiramos o temor quando a palavra de Deus é deixada de lado e as emoções são enaltecidas. O que vale, irmãos, é o quanto de Deus nós temos. O que vale é o quanto buscamos a Deus. Porque quem dirige a obra de Deus é o próprio Deus. E quanto mais buscarmos dele, melhor estaremos com Ele. Sentir a presença de Deus é maravilhoso. Se derramar na presença de Deus é maravilhoso. Estudar a palavra e ter ela revelada diante dos nossos olhos é maravilhoso. Sabe quando que eu preparei essa mensagem? Hoje, assistindo o filme de Esther. Eu estava assistindo o filme de Esther e veio essa palavra no meu coração.
E eu peguei a Bíblia e comecei a escrever durante do filme de Esther. Assiste o filme de Esther. É muito interessante. Nós precisamos ter intimidade com Deus para que a palavra se abra diante de nós, diante dos nossos olhos, para que a glória de Deus brilhe no nosso rosto. Quando falarmos, que as pessoas sejam edificadas, mas não intimidadas por nós. Nós não devemos intimidar ninguém. Nós devemos falar a palavra de Deus. A obra de Deus, ela é feita pelo próprio Deus. A reconstrução era necessária, mas ficou em escombro por muitos anos. Quando os homens se afastam de Deus, até a adoração a Deus é tirada do meio. O povo viveu sem o templo, e isso já não fazia mais falta a eles. Eles foram se acostumando numa vida de escombros. O templo estava destruído, mas eles já não tinham mais tanta sede de Deus. E é isso que acontece quando nós vamos nos afastando de Deus. As coisas de Deus parece que não vai mais gerando sede, fome em nós. Nós vamos acostumando naquela vida medíocre. Parece que a palavra já não fala tanto conosco, parece que a mensagem não é para nós. E não, é Deus falando, irmãos. É Deus falando conosco. Porque a obra de Deus, ela é feita pelo próprio Deus. E eu vou falar para vocês, por que eu só preparei a mensagem hoje? Porque eu passei a semana buscando o Senhor, quem irá pregar? Porque Deus não me dava uma mensagem. Então eu passei orando, Senhor, quem irá pregar? E Deus não me falava quem iria pregar. Então eu fui buscando, aí eu não sabia, até o horário de assistir Esther lá, eu não sabia quem iria pregar. Aí eu assistindo Esther, veio essa mensagem. Então eu sei que é Deus falando, mas quem fecha o coração não faz diferença. Pode ser Deus falando, as pessoas não se quebrantam mais, porque a adoração já não faz tanta diferença não. Tem outras coisas no lugar, tem outras preocupações nos seus corações, e as pessoas estão buscando preencher o vazio que Deus está fazendo com coisas. E vai chegar uma hora que coisas não preencherão mais o vazio. Porque Deus já não está mais presente na vida. Então nós não podemos chegar ao ponto de abandonar a adoração e está tudo bem. Não tem o templo, mas está tudo bem. Não é assim não. O que determina o crescimento da igreja não é o trabalho do pastor, mas é a dependência que o pastor tem de Deus para conduzir o povo. O que determina o louvor a Deus não é a beleza da música, mas a intimidade que o músico tem com Deus. O que leva alguém a se converter não é a profundidade teológica do pregador, mas é a ação do Espírito Santo na mensagem. São essas coisas que fazem a diferença no meio da igreja. E tem muitos se perdendo, porque a adoração está sendo deixada de lado. Mas saiba que a obra de Deus, ela é feita pelo próprio Deus, não é por mim e não é por você. É pelo próprio Deus. Nós só somos servos, porque a obra e a glória é dele. Apesar de sermos muitas vezes realizadores da obra de Deus, porque Deus nos usa, mas a glória é dele. Deus ainda deseja um coração quebrantado e contrito. E hoje é dia de você fazer uma reflexão no teu coração. Você tem consciência que é Deus que dirige
A igreja, não me refiro somente a Batista Independente, a igreja dele. Vocês têm noção que é ele mesmo que dirige? Vocês têm noção que é o próprio Deus que dirige esta igreja? É o próprio Deus, não sou eu, não? Vocês têm noção disso? Então Deus ainda continua desejando corações quebrantados e contritos. Não saia nesta noite sem aproveitar o que Deus preparou para você. Não tenham dúvida, foi Deus que me comissionou para pregar hoje aqui. Mas primeiro Deus falou comigo, Deus tratou de mim. Há coisas aqui que eu falei que eu precisei refletir para que eu não caia. Tem coisas que eu não estou fazendo. Eu nunca preparei uma cadeira especial aqui para mim, pastor Gedide, pastor Margarete, eu nunca fiz isso e jamais faria. Mas eu tenho que estar sempre me lembrando de quem é a honra e de quem é a glória. É somente dele. Porque muitas vezes as pessoas se deslumbram com a glória que Deus permite nos viver. Gente, é glorioso viver a obra de Deus, é glorioso. Mas a glória é dele, não é minha. É maravilhoso sentir a presença de Deus, é maravilhoso ver que as pessoas estão sendo tocadas, mas a glória é dele, não é minha. É maravilhoso ver as pessoas se convertendo quando você ministra uma mensagem, mas a glória é dele, não é minha. Então Deus ainda deseja corações quebrantados. Não saia daqui sem ser tocado pela palavra do Senhor. Não saia daqui sem se derramar na presença do Senhor. Sabe por quê, gente? Deus está aqui. Deus está aqui hoje. Deus está aqui agora, desejando corações quebrantados. Deus está querendo fazer uma obra no teu e no meu coração. Seja você esta pessoa que Deus vai mudar a nossa cidade. Seja você a pessoa o qual vai revolucionar esta igreja. Seja você, mas se coloque na presença de Deus. Se coloque na posição. Se coloque à disposição de Deus. Se colocando à nossa disposição, porque nós precisamos de pessoas que nos ajudem a fazer a obra de Deus, porque a obra é de Deus. Contribua da forma que puder, fazendo, contribuindo, indo, contribua da forma que puder, mas deixa Deus te usar, porque a obra é dele. Quem coordena e quem comanda a obra é o próprio Deus. Sempre foi. A obra de Deus, ela não é feita por força e nem por violência, mas pelo agir do Espírito Santo nos corações. Deixa Deus trabalhar no teu coração hoje. Não desperdice esta oportunidade. Não desperdice a palavra que foi ministrada aqui hoje, guarde no teu coração. Deus quer despertar pessoas no nosso meio para trabalhar para a obra. Deus quer despertar você. Esteja atento ao que Deus falar no teu coração. Deus quer usar você. Coloque-se à disposição e deixa Deus te usar. Porque quem dirige a obra de Deus é o próprio Deus. Nunca se esqueça disso.